Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te dou, Senhor, por esse privilégio, meu Deus, de me encontrar, Senhor, aqui, Senhor, nesta noite, Senhor, aqui, Senhor, no teu santuário. Fala, Senhor, conosco, Senhor, de uma maneira tremenda, Senhor, de uma maneira poderosa, meu Pai. Não fala, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos, meu Deus, para que haja mudança, meu Deus querido, de cenário. Fala, Senhor, de uma maneira linda, Senhor, de uma maneira toda especial. Fala, Senhor querido, revela, Senhor, ao meu coração, coloca palavras de entendimento, palavras de conhecimento, Senhor, porque eu creio, Senhor, na tua infinita misericórdia, Senhor, é que eu lhe peço, meu Pai, e lhe agradeço, Senhor, com a certeza da resposta, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo. Amém e graças a Deus. A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. O 11 diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. E este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Podemos nos assentar, amém? Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa aqui nesta noite, amém? Eu quero colocar aqui um tema, amém? Aqui, como nós estamos em campanha, amém? Samar, o valente do rei Davi, amém? Samar, um homem de coragem, aleluia. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com o Senhor aqui nesta noite. Eu gostaria que vocês entendessem o que Deus ele quer nos ensinar aqui para que possamos, amém, colocar em prática também na nossa vida. Querida igreja, esses homens chamados de valente de Davi, ou vocês possam dizer o heróis de Davi, não eram pessoas comuns, amém? E sim homens notáveis, dotados de uma capacidade de batalha extraordinária. Antes de mim falar sobre Samar, eu preciso destacar algumas coisas aqui nesta noite, algumas características notáveis desses homens, para você poder entender do que eu estou falando. Aleluia, tem pessoas, irmãos, que já nascem, amém, dotados de habilidades. É Deus que faz essas pessoas nascerem assim, para um bem maior, amém? A Bíblia diz, irmãos, que eles eram ambidestros. Amém? Ou seja, eles manejavam o arco e a flecha. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles tiravam pedras, amém? E manejavam também a espada com as duas mãos. Antigamente era difícil uma pessoa exercer a espada em uma só mão. E esses homens aqui, ele conseguia usar a espada para a guerra. As duas eles usavam espada. Então são pessoas realmente, amém, que nasceu com essas habilidades para guerrear. E a Bíblia diz que eles manejavam a espada com as duas mãos, como está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 12 e versículo 12. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que eram valentes e também eram poderosos. Amém? Olha para vocês, já nasceram o quê? Valentes e poderosos. Sabe essa pessoa, quando você olha assim, nossa, mas você tem coragem para fazer uma coisa, tem que ter coragem. Irmão, a pessoa já nasce com isso, amém, dentro dele. Deus faz a pessoa nascer assim, como está escrito no livro de 2 Samuel,
capítulo 23, versículo 8. Eram soldados, irmãos, valorosos. A mesma coisa hoje, quando o menino atinge seus 18 anos, vai se preparar para o quartel, para ir para a guerra. Assim eram os soldados, eles eram treinados, amém, para ser valorosos, como diz lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22. E continua dizendo aqui que era mais valiosos do que o ouro. Aqueles homens que estavam ali para guerrear, que eram os valentes do rei Davi, irmãos, eles valiam muito mais do que o ouro. Olha aqui para você ver que interessante, amém? O menor, ele valia por 10 homens, amém? E o maior por 1000, pessoal? O maior ele conseguiu enfrentar 1000 de uma vez só, amém? Como está escrito lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, mesmo que um dia terem sido homens, amém, endividados, porque naquela época eles estavam endividados, amém, Deus, através de Davi, ele agregou valor a eles. Por isso que eu falo, irmãos, a gente pode ter até nos momentos difíceis na nossa vida, até mesmo na vida financeira, mas Deus sempre vai usar alguém para agregar valor na sua vida. Aquelas pessoas que não vê nada em você, que não acreditam em você, amém? Deus sempre vai usar alguém, como usou Davi, para agregar valor a eles. Mas talvez você possa dizer, mas pastora, quem é Sama? O nome Sama no hebraico significa desolação. E a Bíblia diz, irmãos, que ele viveu por volta do ano 1000 antes de Cristo. E é chamado também de Samote, quando vocês lêem lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 27. E também é chamado de Samute. Amém? 1 Crônicas, capítulo 27 e versículo 8. A Bíblia diz, irmãos, que era ararita. Amém? Filho de Agê, foi designado como um dos oficiais de Davi, encarregado da milícia durante o 5º mês do ano. Então, realmente, Davi não escolhia qualquer um, amém? Somente aqueles que eram preparados por Deus. Você pode perguntar, mas quais as lições desse texto que você quer falar conosco aqui nessa noite? Primeiro, vamos enumerá-la. Primeiro, ele venceu o medo. É o que nós precisamos. Muitas vezes o medo vem, né? Muitos acham que quando o medo chega, só falam assim, mas ele é covarde. Não, o medo chega na vida de qualquer um. Então eles venceram o medo quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Então, irmãos, enfrentar uma multidão sem o mesmo propósito, amém? Com certeza será mais fácil, mas o texto diz que os filisteus se ajuntaram, ou seja, não estava sozinho, eles se ajuntaram numa multidão. Presta atenção aqui, e é aqui que o medo se agrava. É a mesma coisa se eu falar assim para o Mike, lá fora tem uma multidão para te pegar. E você fala assim, misericórdia, pastora, ele vai tremer na base. Uma multidão. Você não faz ideia de tantas pessoas ali para pegar você. Era a mesma coisa que estava acontecendo naquela época. E é aqui que o medo se agrava. Amém? Pois os inimigos se juntaram no mesmo propósito de tomar a terra, de matar qualquer que se opusesse a eles. Sem dó e sem piedade. Esses são os inimigos. Quando ele quer alguma coisa sua, quando ele quer pegar algo de você, ele não vai poupar a tua vida, porque se poupar, você vai continuar. Amém? Cada obstáculo você cai, levanta, mas isso não é a intenção dele. A intenção dele é matar qualquer que se opuser na frente. Uma coisa, se a Gabriela for para poder te defender, eles vão matar ela também, porque eles querem aquilo que você tem. Eles não têm dó, eles não têm piedade. Aleluia! Apesar de todas essas qualidades já mencionadas, Samar tem algo que todos têm. Sabe qual é? O medo. Mas Samar tinha medo, lógico que ele tinha medo, mas ele aprendia, amém? Através do medo, a superá-lo, amém? Então Samar tem algo que todos têm, o medo. A primeira batalha, querida igreja, é ser enfrentado na guerra. É o medo que existe dentro de mim. Ou vocês pensam que a maioria dos soldados que vão para a guerra, eles não têm medo? Lógico que tem.
Principalmente essa guerra, que nem sei se já terminou nesse país, eu vi alguns dos soldados falando que eles têm medo. Eles temem por ele e temem para a sua família, porque eles sabem que em qualquer momento eles vão invadir a família deles para matar. Então eles têm medo, amém? O medo que existe dentro de mim, dentro de você. Samar também passava por esses momentos também difíceis. Muitas vezes tem sobre controle, então você tem que aprender controlar esse medo dentro de você. Foi isso que estava acontecendo com Samar tem sobre controle, foi o primeiro inimigo a ser vencido. O primeiro inimigo não é aquele que está lá fora. O primeiro inimigo está dentro de você. Quem é? Quem é essa pessoa? Um nome chamado por nome medo. Amém? Embora, irmãos, pareça o contrário, a coragem não é a ausência do medo, mas sim o controle dele. Então, coragem, irmão, é agir apesar do medo. Amém? Coragem é o que? O triunfo sobre o medo. Aleluia. O homem corajoso, querida igreja, não é aquele que não sente medo. Aleluia. Mas o que conquista sobre ele. Olha que interessante. Número 2, vamos numerar aqui agora, número 2. Vamos aprender aqui. Ele não importou, querida igreja, em estar sozinho. Todo mundo foi embora, só ficou Samar. Ele não se importou em estar sozinho, mas a Bíblia ela garante, ela diz que ele venceu apesar disso. Pensa, todos os seus companheiros foram embora, só ficou quem? Samar. Ele não se importou, mas ele venceu apesar dos obstáculos. O povo fugiu de diante dos filisteus. Quando o povo hebreu viu lá os filisteus, ó, perna para quem tem. Só Samar ficou. Amém? O medo de Samar, querida igreja, tem um agravante. Aleluia. O fato de ficar sozinho, a palavra é exatamente ficar sozinho. Literalmente, irmão, estava só ele, sozinho e Deus no céu. Amém? E ficou por quê? Porque o povo que estava com ele deixou sozinho. Muitas vezes, irmãos, quando você precisa de alguém, esse alguém vai te deixar você sozinho, porque não quer morrer. Amém? Ele falou assim, se vira, eu não quero morrer. Então deixou ele sozinho, e ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Ficou porque o povo que estava com ele deixou ele sozinho, e ele não estava, ele ficou. Amém? Ele ficou ali. A mente dele falava assim, eu preciso fazer alguma coisa. E todos se atemorizavam e fugiram. Aleluia, tem muita gente que nos abandonará na primeira guerra que enfrentarmos. Não vai pensar que no momentos mais difíceis da tua vida vai estar lá contigo, ó. Só vai permanecer aqueles que são valentes. O único que não abandonou, querida igreja, foi Samar. Foi o que lhe deu livramento. Amém? Por quê? Por que ele ficou? Porque ele queria defender o campo de lentilha. Ele ficou ali, no local, esperando uma estratégia para que ele pudesse vencer os filisteus. E o único que não abandonou, somente Samar. Ele não estava sozinho, tinha bastante pessoas, mas quando eles viram os filisteus, ó, perna para quem tem. Samar permanece porque mesmo sozinho tem a sensação de estar acompanhado. Você pode até ter com medo, mas se você tem Deus, sabe, na sua vida, você vai sentir que você não está sozinho, você está acompanhado. Você pode até estar sozinho fisicamente, mas nunca perca a sensação de estar acompanhado do teu lado, que é o Salvador da tua vida. Aleluia, pois Ele é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. É como diz lá no livro de Salmos 121, versículo 5. Vamos enumerar aqui o número 3. A Bíblia diz, querida igreja, que ele entrou na batalha. O que é entrar na batalha? Entrou na guerra, na luta. Amém? Sem se preocupar com o resultado. Ele entrou com tudo. Ele não se importou com a sua própria vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Amém? Ou seja, ele o defendeu a sua própria vida. E defendeu
toda aquela plantação de lentilha. Você pode estar até se perguntando aqui nesta noite, mas pastora, por que Samá entra nesta batalha aos altos humanos? É impossível de vencer pelo mesmo motivo que os filisteus vieram tomá-la. Aleluia, a sua produtividade, querida igreja. Samá sabe o risco que está correndo. Aleluia, e mesmo assim entra na guerra sozinho, e o problema de muitos é querer guerrear, que outros resultados forem positivos. Mas Samá, ele era sábio, que poderia morrer naquela batalha. Ele sabia que ele poderia morrer, sim ou não? Poderia morrer naquela batalha, mas isso não foi um obstáculo, ao contrário, querida igreja, foi motivador. Aleluia. Samá, querida igreja, sabia que cabia a ele o desempenho e não o resultado, porque o resultado que entrará é Deus. Amém? Ele só precisava desempenhar, aleluia, naquele momento, amém? E o resultado pertence ao Senhor. Então nessa noite aqui, Deus, ele quer desempenho de você, como esperava ali de Samá. Número 4, aleluia, querida igreja, ele se pôs no meio do pedaço da terra. Que terra? A terra da lentilha, onde ele estava, aleluia, e pôs no meio. Querida igreja, se colocar no meio é se pôr no centro da guerra. Quem está no meio consegue ver tudo. Se ele der a volta assim para olhar, não é? Quem está no meio, amém? No centro da guerra, no olho do furacão, aleluia, querida igreja, é dar a cara para bater, aleluia. Existe pessoas, querida igreja, que a semelhança dos israelitas que estavam com Samá, fogem, aleluia. Também existe aqueles que ficam perto, vamos dizer assim, né? Um pouquinho longe, né? Ficou assistindo de longe, aleluia. Assim como estava acontecendo naquele momento, aleluia. Existe aqueles que ficam pelos cantos e nunca se envolvem. Sabe que você está correndo perigo, até mesmo de morte? Você, eu me envolver, não vou nada. Tinha pessoas ali, aleluia, sempre transfere a responsabilidade da batalha para outros. Quantas pessoas falam assim, não é para mim, dá para ela, deixa ela que se vira, deixa ele que se vira. Deus está procurando aqui nesta noite pessoas sabe, como Samá, aleluia, que se envolvam e que não tenham a sua vida por preciosa, aleluia, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Amém? Contanto, querida igreja, que cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Vamos falar o quinto item. Querida igreja, ele defendeu o pedaço da terra, aleluia, e não a lentilha. Por quê? Por que ele defendeu a terra? A lentilha poderia até se perder por causa da guerra, porque era muita gente. Mas se você tivesse a terra, você poderia plantar de novo, porque você tinha terra. Amém? Então, querida igreja, ele defendeu um pedaço da terra e não a lentilha. Daquele pedaço da terra, ele o defendeu, onde nós lemos. Veja que prioridade, querida igreja. Samá não são as lentilhas, e sim fosse a terra. Aleluia, glórias a Deus. Assim fosse, não teriam por que colocar no meio do pisoteando-as, porque estava no meio de uma plantação. Aleluia. Enquanto ele estava lutando, repare-se que no versículo diz que ele, Samá, o defendeu e não defendeu ele, mas ele estava defendendo a terra. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia, irmãos, aleluia, não defendeu, ele defendeu o terreno, a prioridade dele era a terra. É a mesma coisa, vamos dizer que a Gabriela tem uma loja, é uma loja só de roupas, e vem lá os ladrões para roubar toda a roupa. Mas se ela defender a loja, amém, ela vai conquistar novamente as roupas para poder vender. Mas se ela perder a loja, vai ser mais difícil.
o gasto será maior. Então, Samar, irmãos, estava defendendo o terreno. Então, a prioridade dele é a terra. O texto é bem claro quando você começa a ler, examinar. Embora aquele da igreja fosse só um pedaço, porém produtivo. Ninguém vai querer uma terra que não produz nada. Ninguém vai tocar na tua vida se você não produz nada. É interessante isso, né? Vê se eles roubam um barraquinho que não tem nada. Para que roubar? Não tem nada. Então ele defendeu a terra porque a terra era produtiva. Então não defende aquilo que Deus tem te dado. Amém? Defende com unhas e dentes, amém? Como defendeu Samar. A prioridade dele era a terra. E o texto é bem claro, embora fosse só um pedaço, humanamente falando, vendo, aleluia. Ele lutou, irmãos, amém? Por um pedaço daquela terra. Por quê? Porque acabei de falar para vocês, era produtivo. Mas o diabo não quer nada que não seja produtivo. Se ele olha em você e você não produz nada, ele vai te deixar você de lado. Para que eu vou perder tempo com ele? Por que eu vou perder tempo com ela se ela não produz nada? Quem está entendendo aí? Samar, querida igreja, ele é sabedor que as lentilhas existem por causa da terra, amém? E não ao contrário, amém? Não há produção sem terra para plantar. Não há produção, querida igreja. Então a escala da prioridade, aleluia, de Samar era perfeita. É isso que Deus ele quer que você veja, que aquilo que você está defendendo ali é perfeita diante de Deus. Amém? E ele realmente sabe dar valor ao que realmente tem. Dar valor ao que realmente você tem. Para os outros pode ser até pequena. Para os outros pode ser até nem ter tanto valor, mas você sabe o quanto valor tem, senão você não vai defender de unhas e dentes, aleluia. Dê valor aqui nesta noite. E os filisteus, querida igreja, também sabiam disso, que era o inimigo do povo de Israel. Eles não vieram atrás das lentilhas, eles vieram tomar o quê? A terra, amém? A terra. Porque sabia que a terra era produtiva. O nosso inimigo sabe que sem a terra não conseguiríamos o quê? Plantar. Consequentemente, não colheremos. Então, precisa do quê? Da terra. Aleluia. Olha Deus falando, olha Deus nos ensinando aqui, nesta noite. Terra, querida igreja, é a nossa salvação. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, dê valor a essa salvação que Deus depositou ao teu coração. Aleluia, a nossa fé, a nossa família. Aleluia, o diabo, querida igreja, não quer que as coisas, amém, que você tem seja produtiva. Ele quer a sua terra, ele quer a sua vida, ele quer tudo que você tem. Ele se alimenta da sua vida emocional, ele se alimenta do seu fracasso, ele se alimenta quando a sua família, sabe, está passando pelo caos, pelo deserto, até se autodestruindo. Ele quer tirar a sua vida e principalmente a eterna. Aleluia. Quanto mais fracassado for a tua vida no aspecto espiritual e familiar, mais o diabo será alimentado. Afinal, querida igreja, a antiga serpente, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, se alimenta do pó da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem. Você pode ver que quando a serpente tentou a Eva, ela tentou ou não tentou? Ofereceu o fruto para ela, ofereceu. Eva já conhecia, mas ela não tinha desejo de pegar e comer. Mas ela tentou tanto, para que ela pudesse apanhar e a vida dela pudesse ser mudada como mudou. Amém? E para pior. Então, nessa noite, Deus, ele quer que você siga os passos de Samar. E sucedeu depois disso, querida igreja, o seguinte: Nabote, vamos falar de outra história, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, do rei de Samaria, tinha em Jezreel. Eu preguei quinta-feira essa mensagem, e disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que não sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Ele disse: dar-te-ei por ela outra melhor.
ou se for do teu agrado, dar-te em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-te, meu senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Você pensa que tem gente que não está de olho em você? Você pensa que eles não estão de olho no teu trabalho, no teu esforço? Estão querendo. E o rei Acabe queria que Nabote desse de qualquer maneira para ser rei. Ofereceu uma até melhor, aparentemente dizendo, do que a dele. Um exemplo, se o outro que o rei estava pensando é melhor do que Nabote, por que então que ele queria de Nabote? Porque sabia que de Nabote tinha mais valor, mais prioridade. E a tentação foi tanta que ele foi pedindo e falou: não, eu não poderei vender nem te dar a herança que os meus pais me deixaram. Irmãos, Acabe volta para o seu palácio, nervoso, irritado, chorando, e a mulher dele, a Jezabel, que era uma mulher maligna. Você, por que está triste o teu coração? Porque Nabote não quis vender a herança que os pais dele te deu. Falou: então deixa comigo. Jezabel levanta uma mentira contra Nabote, uma acusação falsa, calúnia falsa, mentiras falsas, e o mandou matar ele. E Nabote morreu inocentemente. Não vai pensar que não tem gente de olho na tua vinha, porque tem. Não vai pensar que tem gente de olho na tua família, porque tem. Na tua convivência, porque tem. No teu trabalho, porque tem. Nas tuas amizades, porque tem. Tem gente de olho querendo roubar aquilo que Deus tem dado, mas que você possa ser sábio, falar as mesmas palavras que Nabote disse: guarda-te, Senhor, de que dê a herança de meus pais. Número 6, aleluia, ele feriu os inimigos, irmãos. Ele feriu os filisteus. Samar sabe, querida igreja, que muito bem quem são os seus alvos. Você precisa saber quais são esses alvos. Sabemos, querida igreja, que existe os que fogem e também existe os que ficam pelos cantos, como eu falei para você, mas também tem aqueles que põem-se no meio para quê? Para lutarem contra. Quem está entendendo aí diz amém? Para lutar, irmãos, lutar com os alvos errados. Paulo, querida igreja, disse que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos lutar, querida igreja. Devemos, aleluia, bombardear o inferno, o reino das trevas, e não os nossos irmãos. Amém? Samar, querida igreja, não fica questionando a fuga dos seus irmãos. Mas por que eles me deixaram aqui sozinho? Nós fomos todos para poder guerrear contra os filisteus e me deixou aqui sozinho. Então ele não questionou. Amém? E muito menos prometendo punição. Se porventura vencesse a guerra, ele tem algo definido, os verdadeiros inimigos. 7, ele faz para Deus fazer. Amém? Ele fez para Deus fazer. E o Senhor operou um grande livramento. Tem coisa que é para você fazer e tem coisa que você tem que deixar Deus fazer por você. Amém? E o Senhor operou grande livramento, irmão. Primeiro, livrou a vida de Samar, livrou a terra contra os inimigos que eram os filisteus. Deus mais reage em nosso favor do que propriamente age. Amém? O que cabia, irmãos, a Samar, ele fez. O que cabe você fazer, você tem que fazer. Amém? Defenda esta terra, amém? Operar o livramento é com Deus, é Ele que opera o livramento. Cabia a Deus, irmãos, operar o livramento na vida de Samar, aleluia, e os resultados não cabem a nós, amém? Não compete lutar e defender. A operação de Deus depende muito de nossas ações. Age aqui nesta noite
Nesse cenário eu digo que Deus teve prazer de operar um grande, mas um grande livramento diante de tudo que o Senhor observou deste grande vencedor chamado por nome Samar. Conclusão, para nós podermos ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. É Deus, sempre será Deus que vai realizar grande livramento nas nossas vidas. Deus não terá como realizar nenhum livramento se todos estiverem prostrados, acomodados, aparentemente como se tivessem mortos, aleluia. Mas se houver um só de pé para lutar, para se levantar, para se reerguer, aleluia, então haverá esperança. Se você veio aqui nessa noite, Deus não quer ver você prostrado, desanimado, com medo. Deus enfrenta o medo, porque enquanto você se levantar, vai haver esperança. Precisamos ter a coragem deste homem chamado por nome Samar dentro de nós, amém? Para lutar, mesmo que for sozinho. Muitas vezes, irmãos, a gente vai ter que lutar sozinho. Porque hoje em dia, eu não gosto de usar esse termo, tem mais covardes do que corajosos, tem mais medrosos do que corajosos, amém? Mesmo que for sozinho fisicamente, amém? Deus honrará os corajosos, amém? Aos corajosos, querida igreja, Ele operará um esplendoroso livramento, amém? Então hoje nós vamos se levantar aqui nesta noite, amém? Vamos ficar de pé por causa do horário, amém? Defenda aquilo que é seu, amém? Por mais que seja uma multidão que está lá fora querendo passar a mão naquilo que não é dele, amém? Mesmo que você chamar ajuda e ninguém quiser te ajudar, mesmo sozinho fisicamente, Deus Ele vai te honrar, amém? Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti, Senhor. Que palavra linda, que palavra maravilhosa que o Senhor envia do céu para os nossos corações. Precisamos ser como Samar foi o valente, assim como ele foi o valente do rei Davi. Hoje nós queremos ser valente do rei dos reis e Senhor dos senhores, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sonda os nossos corações. Meu Pai, nos ensina, Senhor, a enfrentar os nossos medos, nossos temores, meu Pai. Precisamos defender a nossa terra, Senhor. Mesmo, meu Pai, que eles danificaram algumas lentilhas, Senhor, nós poderemos plantar novamente, porque nós temos, meu Deus, uma terra produtiva, que tudo aquilo que nós plantarmos, meu Deus, nós vamos colher. Senhor, os teus filhos vieram aqui em busca, meu Pai, de um milagre, de vitória, Senhor, e que eles possam retornar para o seu lar, a sua casa, como um valente, como uma valente, Senhor, assim como foi Samar. Levante homens e mulheres de Deus esta face desta terra, para lutar e defender aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Pai, eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém.